Atenor e o irmão Raimundo, e os demais irmãos pela a confiança, pela a palavra de Deus que vai ser predicada. E aos demais irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Quem está visitando essa igreja nessa noite? Levante o braço. Contei 4. Quem não é cristão ou quem ainda não aceitou ao Senhor Jesus, levante a mão. Todos são cristãos. Quem aceitou recentemente o Evangelho? Quem fez aliança recentemente? Quem aceitou recentemente, fez aliança com Cristo? Levante a mão. Você, jovem e rosa, você já é evangélico? Sim? Não? Amém. Vamos ficar, curvar nossa cabeça e vamos fazer oração, irmão, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, grande Deus maravilhoso, Senhor bendito, que toda honra, que toda glória, Senhor Jesus, seja dada ao Teu nome, meu Deus, e sobre o Teu Espírito Santo, Senhor, que paireia sobre essa igreja e as demais AD, Assembleia de Deus, e todas que proclamam o Teu nome, que o Teu Espírito Santo venha penetrar e agir através das vidas, em nome de Jesus e da Tua palavra. Amém. Palmas para Jesus, se Ele merece. Irmão, você, por gentileza, bem rapidinho, você, irmão, isso. Glória a Deus. Amém, irmão. Está com quanto tempo que o irmão aceitou, fez aliança com Cristo? 5 meses? Está bem afiado. O que diz João 3,16? Não está vindo para a escola dominical? Amém. Irmão, Jesus foi para o Calvário. Qual o motivo? Para morrer toma para tua irmã. CD e um DVD, um livro e um DVD. Com a glória de Deus. Abrindo as nossas Bíblias, irmão, nesse momento, culto de missão, Atos capítulo 13, que é bem conhecido. Atos capítulo 13, somente 5 versículos, chave. Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E na igreja que está em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor, e jejuaram, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Versículo 3: então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram.
Versículo 4. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selência e dali navegaram para Chipre. Versículo 5 e último. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como... Palmas para Jesus mais uma vez. Amado irmão, culto de missão. O que Deus nos prepara nessa noite a uma comissão, ou que você, eu, nós venhamos ser comissionados para uma grande obra missionária. Um pequeno tema é fazendo missão com sucesso. Eu não quero contar história, eu quero falar da nossa igreja de Fortaleza, a igreja atual. Nós, os missionários, eu posso dizer os missionários de Fortaleza, não missionário nacional ou internacional, tem esse tipo. Mas eu quero falar de Fortaleza, os missionários de Fortaleza. O que eu preciso, quais são as características que eu tenho que tomar para me atentar, para nós conhecermos, para me ser bem sucedido em uma missão. Sabemos que missão requer gastar tempo, requer esforço. Você tem que dar a sua vida. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus, o pneuma Espírito Santo de Deus, venha agir através de você. E se você veio nessa noite, uma coisa eu tenho para dizer para você: Jesus não está andando no nosso meio, mas o Espírito Santo, ele habita em nosso meio, e ele está andando sobre a tua alma e as tuas emoções, para a glória de Deus. Primeiro ponto: deve haver gente de qualidade e disponível. Fazer missão com sucesso, deve haver gente de qualidade e disponível. Você, eu, nós temos que disponibilizar para uma missão missionária, seja qual for, aonde for e por que for. Você está comissionada para atentar essa obra missionária. Mas existe algum princípio? Existem vários, mas separei dois. Gente que se encontra em comunhão ativa na igreja. Gente que se encontra em comunhão ativa na igreja. B. Gente espiritualmente equipada. E o texto que nós limos, escrito por Lucas, ele dá essa referência no versículo 1. Algumas pessoas qualificadas na obra de Deus. O versículo 1 ele diz: e na igreja que está em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo. Pessoas qualificadas. E esse texto do capítulo 13 foi a primeira missão do apóstolo Paulo. Mas aqui é Saulo. Falou de Saulo, porque Saulo ainda era praticamente um judeu, tinha a sua religiosidade. Nós viemos aqui e temos a mente que nós não pregamos religião, nós pregamos um Jesus Cristo que morreu por você, ressuscitou-se ao terceiro dia, passou 40 dias sobre a terra, foi assunto ao céu, mas deixou: mas eu vos enviarei um outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, que vai agir através dos missionários para
invadir, impactar, pregar a palavra para o teu coração e tu ser uma bomba atômica na mão do Senhor Jesus. Saulo, para Paulo, porque Saulo era o tal. Ah, eu sou o tal, eu entendo a toda a Torá, eu sei do Antigo Testamento, aí sabe. Aí precisou de uma luzinha, cai aquela luzinha, vem a glória de Deus, só a glória de Deus, porque o material não suporta a glória espiritual. Ficou cego, etc. E mudou o nome de Saulo para Paulo. O que significa Paulo? Que, irmão? Pequeno, parabéns, irmão. Por que pequeno, irmão? Para se cumprir João 3:30, que ele cresça e você e eu diminuam para a glória de Deus. Quando Deus te entregar um talento, quando Deus te entregar um dom, tu não se vangloria, mas sim toda a honra, que toda a glória não seja dada para ti, mas sim para o Espírito Santo que está te guiando nessa obra missionária através dessa igreja. Calma para Jesus. 2. Fazendo missão com sucesso. Deve haver um chamado do Espírito Santo. Versículo 2 do capítulo 13 de Atos. Lucas escreve: e servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-nos a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Homens compromissados na obra de Deus. Alguns princípios: A. Gente chamada por uma escolha específica. B. Gente chamada a um ministério específico. A. Gente chamada por uma escolha especial. Que escolha especial é essa? O meu talento, o seu talento, você tem que observar e buscar e compreender qual é o talento que Deus quer te entregar para te usar dentro da eclésia, que significa igreja, dentro da igreja. Qual é o teu talento que Deus quer te usar? Como o Espírito Santo quer te usar? Qual é a forma? Ou seja, ou eu quero usar Deus ou Deus quer me usar. Porque muitas das vezes, entre aspas, eu uso Deus, mas não é Deus. E Deus quer que eu automaticamente vou buscar o meu dom específico. Glória a Deus. Aleluia. Se eu sou um tocador, e o tocador vai, eu posso dizer, o tocador vai tocar um órgão e etc. Às vezes ele fica meio desequilibrado, não dá. Mas pela força de vontade específica, se ele se esforçar, Deus vai lhe entregar. E é dessa forma o chamado. E a B, gente chamada a um ministério específico. Tem que ter capacidade. E esses aqui, o espelho da igreja, ele sabe quais são os homens que estão capacitados dentro dessa congregação para uma missão. Eles sabem, homens que têm sinceridade, comunhão com Deus, eles sabem, com certeza. E para priorizar, através desses homens do espelho da igreja, o Espírito Santo, ele trabalha na mente deles. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de acordo com a sua intelectualidade. Ele respeita. Então requer sabedoria. E se eles lhe chamarem, você não diga, não é de Deus, é de Deus. Agora, para que nós não venhamos ser covarde e depois nós estamos pagando um preço e nós não sabemos por quê. Eu fiz um voto de 2012. Eu só ganhei 2 almas. Dobrei meu joelho, Senhor, são 2 alminhas, misericórdia. Aí disse, não sou eu, é tu.
meu irmão. É tu. Tu tem que trabalhar, tu tem que ralar na obra. Tu tem que procurar. Entrada de ano de 2012 para 2013, eu fiz um voto. Olha, que no Salmo 36, versículo 11, diz assim: se você fizer um voto, é bom que cumpra, viu? É bom que cumpra. Se quebrar, é por alguma circunstância, e o Todo-Poderoso, o Eterno, ele vai respeitar. Mas se você e eu quebrar esse voto por negligência, não se preocupe que a pé vem, irmão. A pé vem. Pois é bom que você cumpra voto. E eu fiz esse voto, eu quero 20 almas. Aí ele disse: tu quer, mas tu tem que trabalhar. O Espírito Santo falou comigo, eu entendi a voz do Espírito. E passou-se 2013, foi andando, e o Senhor me deu, adivinha, de 20. De 20 foram 32 almas para a glória de Deus. Tudo isso, irmão, não é para o homem se vangloriar. Eu sei, eu faço. Se eu não tiver o negócio não anda, é mentira, é mentira. Isso é soberba, é soberba. Eu sou pó, você é pó, eu sou cinza, você é cinza. Eu não tenho nada, você não tem nada. Eu digo é espiritual, porque toda a espiritualidade depende de você. E quando depende de você, tem um espírito, um S minúsculo, dentro de você, que é ligado com o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é o Espírito de adoração. E esse Espírito de adoração vai até o teu coração e bombardeia para você adorar a Jesus Cristo Todo-Poderoso. 3. Fazendo missão com sucesso. A igreja deve identificar-se com os missionários. O que diz o versículo 3? Então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja deve identificar-se com os missionários. Identificar-se com os missionários. Deve orar com eles, como está no texto, versículo 3. Deve comissioná-los, ou seja, enviá-los. Deve aceitar responsabilidade de enviá-los. A responsabilidade de enviá-los, exatamente, de manter, meu irmão, de manter. Tem que manter o missionário. Não vamos fazer um teste, vamos deixar para lá no meio do mato, vamos fazer um teste, não é nem por aí não. O que diz Gálatas 6,6? Aquele que instrui é para dar todos os seus bens àquele que está sendo instruído. Gálatas 6,6. A igreja tem a oportunidade de manter. 4. Eu gosto muito de respeitar o protocolo. Tempo está ótimo. 4 pontos. Fazendo missão com sucesso. O primeiro fator que nos desafia a ação missionária é o suprimento, exemplo de Jesus. Jesus foi o único homem, o maior missionário de todo o Novo Testamento. Você concorda? Ele deu exemplo. Ele foi o exemplo. Olha o que diz em Mateus capítulo 9 e versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando e todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Que bênção, meu irmão. Porque quando o missionário ele é comissionado, quando o missionário é chamado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar o seu pé, não se preocupe,
você não está só. Porque o que diz o Salmo 34, versículo 6? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem em ti. O que tu está passando, irmão? A circunstância está brava? Está pesada? Não se preocupe, irmão. Deus é tão magnífico, Deus é tão poderoso, irmão, que além de colocar o Espírito Santo dentro da tua alma, dentro do teu espírito, Ele ainda coloca ainda do teu lado um anjo para te guardar. Quinto, um fator que nos desafia a ação missionária são as multidões sem Cristo e sem esperança. Mateus 9:36. 6. O fator que nos desafia a ação missionária são a carência de obreiros. O que diz Mateus 9:35? É bem conhecida essa aqui. Mateus 9:37. Montenor. 37, né? Glória a Deus. 9:37 diz assim: então disse ao seu discípulo: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quantos de vocês aqui quer fazer a obra de Deus? Levante a mão. Está procurando algum talento? Deseja algum talento? Uma coisa eu tenho para dizer. Você pode até pensar no teu coração o que você sabe, o que você está treinando, tanto materialmente na igreja como espiritual. O homem não pode estar vendo, mas uma coisa eu tenho a dizer: o Espírito Santo de Deus está ao teu lado, só dizendo: não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. Mas não se preocupe, o tempo vai chegar, e quando o tempo for chegar, você vai ser um vulcão diante dessa igreja e até mais do mundo afora para ser uma poderosa missionária ou um poderoso missionário. Palmas para Jesus. E último, em Atos 13, 4 e 5 diz assim: o sétimo fator: os que são enviados devem trabalhar diligentemente. Vamos olhar o que diz o 4 e 5. E assim este, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. De Seleucia para Chipre era 160 quilômetros. Versículo 5: e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. João como cooperador? Quem era João, irmão? João estava aqui sendo comissionado nesse capítulo 13, como Paulo, que foi a primeira viagem missionária de Paulo. E João estava empacotado, encaixado, encalacrado, junto com esses homens de Deus para uma missão. Mas antes, esse homem, esse santo, ele não tinha tanto preparo, irmão. Olha o que foi que ele falou. Em Lucas, eu posso até dar um título: os rapazes relâmpago. Toda igreja tem que ter, toda a congregação tem que ter, entre aspas, os rapazes relâmpagos. Vamos lá. João, antes, sem preparo nenhum. Lucas,
9:54. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: que queres que façamos? Cair fogo do céu para destruí-los? Eita, meu Deus. Lucas 9:54. Senhor, esse samaritano aí, esse caluneia muita gente. Nós, judeus, o que tu quer que nós façamos com ele? Porque o samaritano, eles tinham preconceito do judeu, e judeu tinha também um preconceito com o samaritano. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês e para mim: Deus, ele não tem preconceito de ninguém. Quanto a raça, tamanho, pequeno, ele não tem preconceito. Deus aceita tudo e a todos. Assim tem a qualidade na obra de Deus. Amém? Amém. Mas Senhor, João olha e diz: Senhor, quer que eu desça fogo do céu como Elias fez, Senhor, e fume em todos esses samaritanos? Mas olha, não pode ser assim não. E Deus, e Cristo pega, dá um nome a eles, ou posso dizer um apelido. Em Marcos capítulo 3, 17. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que trovão, meu irmão? Porque ele olha e diz: olha, irmão, Senhor, eles estão nos acusando. Tu quer que eu olhe aqui, Senhor, faça que nem Elias, parecer fogo do céu e fulmine todo mundo, samaritano? O Senhor diz: João, não é por aí não, meu irmão. Deus tenha misericórdia. Mas, felizmente, nos terminais, eu tenho observado que existe irmão que tem vontade, uma vontade de sair e pregar dentro dos terminais. Mas, felizmente, irmão, tem que ter um preparo, primeiramente da liderança, a partir dos irmãos. E a gente escuta cada um. E eu comparo aqui nem João. João tornou-se uma ignorância. E eu já vi uma cena, que essa cena quase dá uma guerra. Quase dá uma guerra com o irmão. Só não deu porque felizmente tinha os guardas municipais e cercaram o irmão e ninguém. E o irmão não foi apedrejado. Eu contemplei. Mas eu estava lá, eu vi o que o irmão falou. É forte. Esse irmão falou que é que eu desça fogo do céu para fulminar todos eles. Ou seja, o pecador, ele diz: olha, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Mas calma aí. Tem tanta, eu posso dizer, tem tanta estratégia para nós ganhar. Como diz em Provérbios 18:13, porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E João estava enquadrado nesse pacote. Só que agora nós vamos ver que aqui João não tinha preparo, mas agora nós vamos ver João com preparo e o significado daquele fogo. Ele já desce um outro fogo. Ele mais equipado, mais experiente e, para a glória de Deus, mais maduro. Olha o que diz na transformação em Atos 8, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Atos 8, 14 ao 17. Quem vai ler é o nosso amado irmão Davi, amado de Deus. Isso. Voz altiva. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido orando por eles,
para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e desceram-lhe o Espírito Santo. Desceu fogo espiritual do céu. Aquele João, em Lucas 9:54, mandou cair fogo do céu na ignorância, literalmente, palpável, mas só que aqui agora é espiritual, ela está bem maduro. Ele disse, não, mas agora, meu irmão, vamos pôr as mãos sobre eles, nós vamos ungir a eles, agora vai descer um fogo espiritual, um fogo do céu, e descer o quê? O Espírito Santo de Deus. E nessa noite, irmão, não se preocupe, porque, irmão, Atos 2 vai acontecer algo tremendo. O Espírito Santo, irmão, vai entrar, ou seja, já está aqui dentro, mas aquele vento impetuoso, irmão, vai encher toda a casa, e todos os que estavam assentados foram cheios do Espírito Santo de Deus, irmão. E nessa noite, se você quiser ser cheio do Espírito Santo de Deus, abre a tua boca, irmão, e dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Palmas para Jesus, irmão. Quem quiser, irmão, as portas missionárias estão abertas. Esse homem de Deus era imaduro e tornou-se maduro. O nosso irmão Nonato, no começo, eu posso dizer que ele é meu filho na fé. É meu filho na fé. Esse homem de Deus me fez tanta raiva, eu fui simples. Preste atenção, ele chegava com um terço da parte dos anjos no pescoço, caía no pescoço, e eu nunca bombardeei a religião desse homem, sério, nunca. O período de tempo trabalhado, irmão, eu nunca bombardeei, sempre examinando. Eu disse, ele vai me perguntar, e ele chegava, passava, começava a contar bolinha, e eu na minha. Eu disse, irmão, é uma bênção. É uma bênção, preste atenção. E o tempo foi passando, e ele foi se soltando. Um dia, ele chegou estressado. Aí disse, irmão, tu é assim. Eu disse, Aí ele mexeu comigo. Aí o Espírito Santo, aí eu não posso suportar. Tu vai passar para cá. Eu olhei para ele e disse, olha, irmão, nessa noite, o Espírito Santo vai te visitar, irmão. Tu dormindo na tua rede, tu te prepara. Meu irmão, não sei se ele já contou na igreja, mas quando foi no outro dia, no segundo dia, ele chegou, irmão, tu sabia que o negócio veio na minha rede e me sufocou, irmão? Você sabe o que é isso? Uma posição do Espírito Santo, não para temer, mas para uma posição negativa, uma posição positiva, uma flecha para dizer, eu estou contigo. E para a glória de Deus, o resto dos irmãos evangelizaram ele. Ele perguntou, irmão, por que você não acredita nisso, irmão? Não é eu, é a Bíblia. Eu dei um estudo, fiz um estudo rápido para ele, entreguei na mão dele, ele leu, e o resto dos irmãos evangelizaram, e está aí o homem de Deus para a glória de Deus, irmão. Tudo isso, irmão, é para a honra e glória do Todo-Poderoso. Amém? Sem circunstância, toda missão tem que haver circunstância. Para terminar, tenho só 3 minutos. Eu gosto de respeitar protocolo, que eu aprendi. Último, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Quer ser missionário? Tem que apanhar. Tem que apanhar. Paulo diz assim, por 5 vezes eu levei chicotada, 5 menos 1. Na tradição romana, quando um malfeitor,
posso dizer que aqueles romanos, o soldado romano, ele aprendia, eles tinham a tradição de dar 40 chicotadas. Se desse 39, ficava por outro dia, ou 3 dias, ou uma semana. Isso era uma tradição romana de lei. E por 4 vezes, por 5 vezes menos um, ele recebeu 5 chicotadas. Ou seja, os romanos deram, primeiro, só 39, vamos deixar para outro dia, em cima de Paulo. Segundo, mais 39, vamos deixar para outro dia. Olharam para o homem ainda está de pé. Terceiro, olharam para o homem, só 39. Rapaz, o homem ainda está de pé, o homem é um missionário. Quarto, olharam mais 39, vamos deixar para outro dia. Para o homem é um missionário. 4 vezes 39, 156. Menos uma. Aí eles disseram, não, agora vamos completar as 40 aqui, esse aí não tem jeito. Então, quantas chicotadas ou chicotada o apóstolo Paulo levou? 196. Eu te pergunto, irmão, eu estou imposto a levar 196 chicotadas? Você está preparado para receber calúnias? Eu estou preparado. Mas tem um salmo espetacular. É meu textual. Irmão Leonardo conhece. É espetacular. Que é o Salmo 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, toda a tua força será pequena. Irmão, e só para complementar, irmão, aqui Simeão, chamado Niger, era o significado latino. E Manaém significa consolador. Ficamos em pé. Nessa noite, você vai dizer, falar com convicção no seu coração. Pode ser o diafragma no externo. Você vai dizer, o significado de João é Jeová agraciado. O significado de João. Manaém, consolador. Tudo tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Você vai dizer nessa noite, Senhor Jeová, diz bem alto, Senhor Jeová, Rafa, trabalha na minha vida. Você sabe o que foi que você acabou de falar? Senhor Jeová, cura a minha enfermidade. Se nessa noite existir alguma enfermidade material ou espiritual, não se preocupe. Se tem algum familiar na tua casa com alguma enfermidade, o teu parente, não se preocupe, porque o Espírito Santo de Deus, através da tua oração, ele vai bombardear e tu vai contemplar o milagre com apenas uma palavra e a tua mão levantada para a glória de Deus. E você vai reconhecer, entender, compreender que o Espírito Santo é verdadeiramente comissionado na tua vida. Palmas para Jesus, igreja. Quem quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Quem quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Fazer uma aliança com Deus, irmão. A hora é essa. Levante só a tua mão, irmão. Baixa o microfone, eu vou te pegar aí. Se você tiver meio assim, eu baixo o microfone e vou te pegar, irmão. Tem algum irmão que quer aceitar o Senhor Jesus ou irmã?
Eu vou te pegar, levanta só a tua mão aí que eu vou te pegar. Quem quer reconciliar com o Senhor? Uma reconciliação com o Senhor. Levanta a tua mão. Ou vem até aqui à frente. Quem quer fazer uma reconciliação? Que Deus vos abençoe. Amém? Palmas para Jesus, irmãos.